Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como nós fazemos um tratamento, como nós podemos fazer um tratamento expectante. Esse vídeo ele não vai relatar tanto o que se baseia um tratamento expectante, mas sim como nós, dentistas, possamos fazer um tratamento expectante. Então, sem mais delongas, o tratamento expectante, ele é realizado quando a gente observa que aquela cárie ela está muito próxima à polpa do dente. E por ela estar próxima à estrutura da polpa, a gente vai preservar essa polpa para que não seja feito um tratamento de canal, que é um tratamento muito invasivo para o paciente. Então, a gente vai realizar algumas etapas que vamos falar ao decorrer dessa videoaula para que a gente possa entender e preservar essa estrutura do dente. Bom, então, primeiro de tudo, a gente observa que aquela cárie, né, seja por exame clínico, por exame radiográfico, a gente observa que aquela cárie, ela já corroeu todo o esmalte, corroeu a dentina e está muito próxima à polpa. Então, para a gente preservar a estrutura da polpa, a gente vai realizar uma remoção dessa cárie, né, superficial. Então, a gente remove sim cárie de esmalte, removemos cárie de dentina superficial, mas a gente vai preservar aquela cárie que está na dentina mais próxima à polpa, aquela cárie que está no assoalho da dentina, digamos assim. Vamos tirar das paredes, vamos tirar do teto, mas do assoalho da dentina a gente vai preservar. Então, o que a gente pode fazer para fazer esse tratamento expectante, né? Que, como eu disse, tem como objetivo a gente preservar a polpa. Então, a gente tem que fazer de tudo para a gente não alcançar a polpa, porque vai ser um tratamento, né, muito mais invasivo. Então, primeiro de tudo, para a gente saber se precisa ou não, a gente precisa realizar uma anamnese do nosso paciente. Então, a gente tem que conversar com ele, perguntar o que ele está sentindo, se ele está sentindo que está tendo sensibilidade, se ele está sentindo que está tendo uma migração dentária, se ele está sentindo dores agudas, dores crônicas. A gente precisa medir a pressão arterial daquele paciente e conversar com ele, porque ele é o que a gente não sabe sobre o que ele está passando com o dente, né? Só o paciente pode dizer isso pra gente. Depois que a gente fez a anamnese, nós fizemos os exames radiográficos e clínicos, a gente vai e parte, né, para o momento do tratamento expectante. Então, a gente vai, né, realiza todos os procedimentos normais, como é uma estrutura, né, a gente pode tirar a polpa, a gente não vai saber se a gente vai fazer um capamento pulpar direto ou um capamento pulpar indireto, né, se vai ocorrer alguma alteração. Então, já para evitar isso, a gente realiza uma anestesia naquele paciente, não precisa ser um bloqueio, de todos os nervos, né? A gente faz uma infiltrativa, muitas vezes já resolve, e aí a gente isola, e aí sim a gente vai para as etapas do tratamento expectante. Então, a gente, como eu disse, né? A gente vai fazer essa remoção dessa cárie superficial, removemos sim cárie de dentina, removemos cárie de esmalte, mas a dentina não vamos remover ela toda, porque a gente pode ter o risco de fazer uma expulsão pulpar. E aí o paciente vai sentir muita dor, né, se ele não estiver anestesiado, ou a depender do tipo de anestesia que você deu. E aí, para preservar isso, a gente não remove aquela dentina de assoalho. Outra coisa muito importante, a gente não pode, a gente abre a cavidade com alta rotação, mas é importante que a gente não remova a dentina com alta rotação, e sim com a baixa. É muito importante isso, porque existem alguns estudos que comprovam que quando a gente abre uma cavidade totalmente com a alta rotação, ela tem muito risco de ter uma expulsão pulpar acidental, porque ela é mais grosseira do que a baixa rotação. Então, para a gente preservar isso também, a gente realiza essa abertura dessa cavidade com uma baixa rotação. Outro fator que a gente precisa saber depois da gente tirar essa cárie inicial, a gente precisa partir para a cárie de paredes. E nessa parte é muito importante a gente prevenir ao máximo que a gente pode para não remover aquela cárie
assoalho, né? Então, a gente tira a dentina de parede, tira a dentina de teto, que vai estar cariada, mas a assoalho a gente tem que preservar o máximo que a gente puder. Depois que a gente abre a nossa cavidade, a gente tira aquele mínimo de dentina cariada, a gente vai lá e protegemos aquela cavidade com um tipo de material restaurador, que é o Hidro-C, que é o nosso querido cimento de hidróxido de cálcio. Por que que a gente vai utilizar o cimento de hidróxido de cálcio? Porque ele tem características muito boas que vão ser essenciais para a gente fazer a nossa cavidade. Então, para a gente proteger aquela cavidade, a gente utiliza o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele tem várias coisas positivas, né? Várias características positivas, e a gente vai colocar ele sempre na parte mais profunda daquela cavidade. A gente não vai fechar a cavidade com o cimento de hidróxido de cálcio, não. É como se a gente colocasse uma pequena quantidade naquele assoalho, e depois a gente vem com outro material restaurador. Mas o importante da gente saber é por que a gente utiliza o hidróxido de cálcio. A gente vai utilizar o hidróxido de cálcio porque ele tem uma alta tendência a formar dentina reparadora, que a gente sabe que é aquela dentina que é formada naturalmente. Então, por ele ter algumas características, ele faz essa estimulação de produção de dentina terciária. Além disso, o hidróxido de cálcio ele apresenta algumas características bem biocompatíveis com a estrutura do dente. Outro fator positivo também. Além disso, ele reduz a acidez cavitária. Então, naquela parte do dente que a gente vê que tem muita acidez, né, as bactérias estão presentes ali, já tem uma estrutura que está corroída, a gente precisa de reduzir a acidez cavitária. Além disso, ele tem um fator que eu acredito um dos mais importantes, que é de ser hemostático. Então, por ele estar próximo à polpa, que pode estar com proximidade ou não, ele é hemostático. Então, se a gente tiver uma exposição pulpar do próprio paciente, quando ele estiver mastigando ou quando ele estiver fazendo alguma coisa dele particular, o próprio material é hemostático. Então, isso é muito positivo para esse material. E, além disso, ele é bactericida, ele é bacteriostático. Então, é excelente para o material restaurador. A gente sabe que o cimento de ionômero de vidro, ou cimento de hidróxido de cálcio, ele é muito utilizado em crianças por conta das suas características. Mas a gente vai ter aqui no canal uma playlist com cada material restaurador e as suas características, mas só para a gente abranger esse material excelente, que é o Hidro-C. Depois a gente fazer um pequeno proteção com o hidróxido de cálcio, a gente vai proteger essa cavidade com o cimento de ionômero de vidro. O cimento de ionômero de vidro, a gente vai forrar ele até fechar a cavidade. A gente não utiliza outro material restaurador até então, quando a gente está utilizando o cimento de ionômero de vidro. A gente vai utilizar somente ele. Mas por que a gente utiliza o cimento de ionômero de vidro? A gente utiliza ele porque ele tem uma propriedade excelente, que é a de remineralizar as paredes. Então, como a gente tirou muita dentina de parede, a gente tirou dentina de teto, ele precisa remineralizar aquelas paredes. Além disso, ele vai liberar flúor, que é muito positivo, né? Porque se libera flúor, o dente ele vai conseguir se proteger, como ele não tá com o esmalte, não tá com dentina naquela parte que a gente abriu, né, a cavidade, o próprio material restaurador vai liberar flúor, que já é uma característica que o dente tem, mas foi perdido por conta da cárie. Além disso, ele também é bactericida, ele é bacteriostático, assim como o Hidro-C. Mas aí, a gente termina isso, a gente sela a cavidade com cimento de ionômero de vidro, e aí a gente vai e manda o paciente para casa. Depois de um tempo, a depender de você, 30 dias, 45 dias, 60 dias, a gente pede para o paciente retornar
E aí a gente vai avaliar se aquele tratamento expectante, ele foi sucedível ou não foi. E aí a gente vai avaliar isso através de exames radiográficos, através de exames clínicos. E quando a gente avalia, a gente observa se aquele tratamento expectante foi efetivo ou não. Na maioria dos casos, isso é um fator positivo. O tratamento expectante, ele funciona assim, então já previne o paciente da gente fazer um tratamento de canal nele, que é muito mais invasivo, além de ser também muito mais caro, né, para o paciente. Depois que a gente observou que aquele tratamento expectante foi efetivo, é importante que a gente realize o teste de vitalidade pulpar. E aí, a gente observa, né, de acordo com as características de cada fabricante, se foi efetivo ou não. E aí, como eu disse, a gente verifica a cavidade, né, se houve melhora, através de exames clínicos, através de exames radiográficos. Então, é bom a gente tirar uma radiografia, observar como está aquela esmalte, aquela dentina, principalmente a polpa, né? O que é aquele material restaurador? Ele trouxe de positivo se realmente houve a formação de dentina terciária. E aí, se houve a formação de dentina terciária, a gente vai retirar o ionômero de vidro, que era o material que até então estava agindo como um selador. A gente tira ele e aí a gente coloca outro material restaurador, ou resina, ou amálgama. Isso vai variar muito de acordo com cada paciente. Mas geralmente a gente coloca uma amálgama mesmo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido a nossa aula sobre como fazer um tratamento expectante. Foi uma aula bem rápida. Desculpe se eu falei rápido em algum momento, realmente era uma aula muito densa. Mas se por algum momento você não entendeu, diminua a velocidade do vídeo, ou então deixe qualquer dúvida aqui nos nossos comentários. Curte se você gostou, compartilha para os seus colegas da faculdade. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato através do nosso Instagram, @resumosdeodonto, onde eu também disponibilizo slides e resumos. E também através do nosso Instagram, @canal Resumos de Odonto. Muito obrigada e se inscreva no nosso canal. Valeu!